Dando continuidade às nossas aulas de Zoologia 3, hoje eu irei abordar a classificação, a origem e a evolução do filoartrópoda. Como comentado nas aulas anteriores, o filoartrópoda constitui-se no maior táxon, no maior filo de animais, sendo constituído por 1.126.000 espécies de animais. E eles caracterizam-se basicamente por apresentar apêndices articulados e segmentares. Além disso, os artrópodos eles têm o corpo segmentado, mas nos artrópodos ocorreu a fusão, a união de alguns segmentos para formar regiões específicas do corpo, que é o que a gente chama de tagma. Os artrópodos também apresentam um exoesqueleto de quitina, que dá proteção e que evita muitas vezes a dessecação nos representantes desse grande filo. E uma outra característica comum a todos os artrópodos é o fato deles necessitarem realizar a muda, que é a troca do exoesqueleto em determinado momento do seu ciclo de vida, Seja essa muda para permitir o crescimento, seja também uma muda que vai fazer com que eles mudem de forma, que é o que ocorre em alguns insetos que apresentam, por exemplo, o desenvolvimento holometábulo, que é o que a gente chama de metamorfose completa. Os artrópodos, então, eles estão subdivididos em 5 subfilos. Um deles é o subfilo Trilobitomorpha, e ele é constituído, então, por espécies extintas. Então, não existem, nos dias atuais, nenhum trilobita vivo. Então, todos eles foram extintos e foram muito abundantes, nos mares da era paleozoica. Tanto é que eles deram o nome, para essa era. Essa era era conhecida popularmente como a Era dos Trilobitas, a Era Paleozoica. Depois nós temos o subfilo Chelicerata, tendo as aranhas, os escorpiões e os ácaros como seus representantes mais conhecidos, mas também nós temos os caranguejos ferradura, que são os límulos, e os Pycnogonida, que são conhecidos popularmente como aranhas do mar. Depois nós temos o taxon, o subfilo Crustácea, com a maior diversidade morfológica do planeta, com seus representantes mais conhecidos sendo os caranguejos, os camarões, os siris, os tatuzinhos de jardim, mas também dentro desse grupo nós temos as baratinhas da praia, as cracas, cladóceros e copépodos. Depois nós veremos então características do grande subfilo Hexápoda, que inclui a classe Insecta, e além dos insetos, então, nós temos dentro desse subfilo os colêmbulos, os proturos e os dipluros, que também serão estudados aqui em Zoologia 3. E por fim, então, nós veremos o subfilo Myriapoda, tendo como seus principais representantes os emboás, que são os piolhos de cobra, as centopeias, mas também nós temos os paurópodos e os sinfilos dentro do subfilo Myriapoda. Falar então um pouquinho, resumidamente, dos 5 subfilos, para depois nós iniciarmos, propriamente dito, a aprendizagem sobre cada um dos subfilos que compõem o grande filoartrópoda. Um desses subfilos é o subfilo Trilobitomorpha ou Trilobita, depende do livro de zoologia que vocês vão consultar. É um subfilo, então, constituído por 4.000 espécies descritas e todas elas extintas. Então, como eu falei, eles foram muito abundantes na era paleozoica. E tem como característica principal o corpo dividido em 3 tagmas, sendo eles a cabeça, o tórax e na porção final, equivalendo ao abdômen, nós temos o que os cientistas chamam de pigídeo. E além deles terem o corpo dividido nessas 3 regiões, os trilobitas têm o corpo demarcado por 2 sulcos longitudinais, definindo então um lobo mediano e 2 lobos laterais, por isso
lobita, 3 lobos, né? Então, uma outra característica dos trilobita é o fato deles terem um exoesqueleto constituído de calcita. Isso é uma das grandes características que diferencia, né, esse subfilo dos demais subfilos de artrópodo, né? O exoesqueleto constituído de calcita. Outro subfilo que nós estudaremos logo em seguida, né, nas próximas aulas, é o subfilo Chelicerata, né? Chelicerata já dá aí uma característica desses artrópodos, que é o fato deles terem um par de quelíceras, né, que são apêndices encontrados no cefalotórax e que são utilizados para captura, para manipulação e também para inoculação, né, de veneno, de toxinas em algumas espécies, como por exemplo nas aranhas, tá? Eles têm um par de quelíceras. Dentro desse subfilo, então, nós temos descritas aproximadamente 70 mil espécies, incluindo, então, o Limulus, que é marinho, as aranhas do mar, que também são marinhas, e espécies terrestres, como os escorpiões, as aranhas e o grande grupo dos ácaros, né, que é a maior ordem dentro do subfilo Chelicerata, é a ordem Acare, que inclui então os ácaros e os carrapatos. Os quelicerados, de uma maneira geral, eles têm o corpo dividido em 2 tagmas, né? Sendo que neles o cefalotórax e o abdômen recebem uma denominação um pouquinho diferente dos demais artrópodos. Nos quelicerados, portanto, o cefalotórax é chamado de prosoma, contendo 6 somitos, então o prosoma cefalotórax é constituído por 6 segmentos e o abdômen é chamado de opistossoma, podendo ter até 12 segmentos. Uma característica comum aos quelicerados é o fato deles terem 6 pares de apêndices. Eles sempre vão ter esses 6 pares. Quais são eles? Um par de quelíceras. Como eu falei, as quelíceras têm aí função na captura e na manipulação do alimento. Além disso, os quelicerados têm um par de pedipalpos, né, que no caso aqui dos escorpiões são aquelas pinças que eles têm, que também são utilizadas para a captura do alimento, mas também é usado para defesa e também é utilizado muitas vezes em algumas espécies para auxiliar no processo de reprodução. E além, né, desses 2 pares de apêndices, eles têm 4 pares de pernas, né, 4 pares de pernas locomotoras. E uma outra característica comum a todos os quelicerados é o fato deles não terem antenas e não terem asas, tá? Capturou um artrópodo. Geralmente, o que eu falo para os meus alunos? Conta o número de patas, né, de pernas, né, o correto é pernas. 4 pares de pernas é um quelicerado. Não tem antena, não tem asa, confirma aí, né, a classificação desse artrópodo dentro do subfilo Chelicerata. Posteriormente, então, nós temos o subfilo Crustácea, constituído aí também por quase 70 mil espécies descritas. Inclui, então, os artrópodos com a diversidade morfológica maior, né? Nós temos, então, aqui diferentes formas corpóreas. Dentro desse subfilo nós temos os caranguejos, os camarões, as baratinhas da praia, os famosos tatuzinhos de jardim, as cracas, cladóceros e copépodos, né? Cladóceros e copépodos são microcrustáceos que são bem abundantes nos ambientes de água doce. Os crustáceos, geralmente, não é uma regra, porque isso vai variar, né, de classe para classe. Eles estão divididos em, né, cabeça, tórax e abdômen, sendo que, em boa parte dos crustáceos, a cabeça e o tórax se fundem, formando o que a gente chama de cefalotórax. Uma característica comum a todos os crustáceos
é o fato deles terem 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas, né? As antenas são os órgãos sensoriais, com os quais eles sentem, né, o ambiente, então é a maneira como eles conseguem detectar o seu alimento, detectar um possível predador, detectar um parceiro sexual, né? Claro que é auxiliado por outras estruturas sensoriais, como por exemplo olhos, ocelos, enfim. Mas, no geral, então, crustáceos, 2 pares de antenas. E as mandíbulas e as maxilas são estruturas, né? São o que a gente chama de peças bucais, né? São estruturas utilizadas na manipulação e na trituração do alimento. Uma característica também comum a todos os crustáceos é o fato deles terem um estágio larval chamado náuplios. Essa larva náuplios, ela pode ocorrer somente dentro do ovo, né? Então, está confinada, como a gente diz, ao desenvolvimento embrionário, e em algumas espécies eles eclodem como náuplios. Mas a larva náuplios é uma característica comum a todos os crustáceos. E os crustáceos podem ter apêndices uni, né, constituído de um único ramo, ou geralmente os apêndices dos crustáceos são birremes, tá? Crustáceos, então, 2 pares de antenas, um par de mandíbula, 2 pares de maxilas e a presença da larva náuplios. E o número de apêndices locomotores vai variar, né? Dependendo, então, aí do grupo que a gente vai estar analisando. O outro subfilo, que é o maior subfilo de artrópodos, são os hexápoda, né? O nome já está dizendo, né? Uma grande característica desse subfilo, que é o fato deles terem 6 pernas locomotoras. Então, os hexápoda apresentam 3 pares de apêndices torácicos, né? 3 pares de apêndices locomotores, né? 3 pares de pernas, tá? Esse subfilo é constituído, então, pelos colêmbulos, pelos proturos, dipluros e pela grande classe insecta, né? Constituindo aí aproximadamente 1 milhão de espécies. Os hexápoda apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 5 pares, né, de apêndices aqui na cabeça, que depois nós vamos estudar em maiores detalhes. E como eu já falei, 3 pares de apêndices torácicos. E uma característica dos hexápoda é que geralmente, né, boa parte, ou seja, a maioria dos representantes apresentam 2 pares de asas. Então, os únicos artrópodos que apresentam asas são os hexápoda, né? E eles têm apenas um par de antenas, né? Então, lembrando, subfilo Trilobictomorpha tem um par de antena, subfilo Chelicerata não tem antena, subfilo Crustácea, 2 pares de antenas e nos hexápoda, um par de antenas. E a presença das asas apenas no subfilo hexápoda. E a presença da larva náuplios apenas em crustáceos. Nesse slide aqui, então, mostrando para vocês, né, um pouquinho, né, da diversidade dos hexápoda, mostrando aqui as principais ordens, né, que incluem a maioria dos hexápoda, né, que são os coleópteros, grupo dos besouros, os himenópteros, né, que incluem abelhas, vespas e formigas, os dípteros, né, que incluem de uma maneira geral as moscas, os pernilongos, os mosquitos, e os lepidópteros, que é a ordem de insetos que inclui as mariposas e as borboletas. Então, aqui um pouquinho, né, de maneira bem resumida, as características do subfilo hexápoda. E para finalizar,
o subfilo Myriapoda, que é constituído, então, por aproximadamente 11.500 espécies descritas. Então, é o segundo maior subfilo de artrópoda, a perder em número de espécies, o menor é o subfilo Trilobitomorpha e o segundo, em número menos espécies, é o subfilo Myriapoda. Nós temos nesse grupo, então, os milípedes, os emboás, as centopeias, os paurápodos e os sinfídeos. O corpo deles está dividido em cabeça e tronco alongado. Esse tronco homônomo, ou seja, a gente não consegue diferenciar, eles não está dividido em tórax e abdômen. E esse tronco, então, sendo constituído por muitos segmentos e apêndices unirremes. Os myriápodos apresentam 4 pares de apêndices cefálicos, sendo que eles têm um par de antenas, um par de mandíbulas, um par de primeiras maxilas e as segundas maxilas. Então, os myriápodos têm também um par de mandíbula e 2 pares de maxilas, assim como tem os crustáceos, tá? Só que os myriápodos apresentam apenas um par de antenas, como também o subfilo Exarta. E já crustáceos têm 2 pares de antenas e Chelicerata não tem antena. Tá? Então, aqui, de uma maneira bem resumida, características dos 5 subfilos que compõem o grande filo Artrópoda. Falar um pouquinho, então, da origem e evolução do filo Artrópoda. Existem 2 teorias, então, para explicar a origem e evolução dos artrópodos. Uma delas é a teoria que foi proposta por Cuvier em 1817, tá? Que é a teoria dos articulata. Tá? De acordo com essa teoria, então, existem algumas características que são compartilhadas, ou seja, são características sinapomórficas, que são compartilhadas, características que são encontradas nos anelídeos, nos artrópodos e também em outros 2 filos, que são os unicóforos e os tardígrados. Quais são essas características compartilhadas? A presença de um cérebro bem característico, localizado na região da cabeça, com corpos anteriores em forma de cogumelo e, além disso, gânglios que se repetem ao longo dos segmentos corpóreos, ou seja, além do cérebro, eles apresentam um par de gânglios por segmento corpóreo. Além disso, esses táxons apresentam coração tubular dorsal alongado, que é derivado de um vaso sanguíneo longitudinal. Então, um vaso sanguíneo longitudinal deu origem a um coração tubular dorsal e esse coração geralmente alongado. Além disso, os anelídeos, os artrópodos e os nicóforos e os tardígrados apresentam 4 ou 5 feixes de musculatura longitudinal e também eles apresentam uma expressão segmentar dupla repetida do gene engrelhante durante a segmentação e a neurogênese. Então, a maneira como esse gene se expressa lá durante a embriogênese e a formação dos diferentes órgãos, ela é semelhante nesses 4 filos de animais, entre anelídeos, artrópodos, unicóforos e tardígrados. Tá? Então, aqui mostrando uma imagem de um artrópodo, aqui eu peguei um artrópodo que tem uma morfologia um pouco mais semelhante com os anelídeos, porque apresenta, então, o tronco alongado e homônimo, que é o caso dos myriápodos, a cabeça e o tronco, e aqui eu trouxe como representante de um anelídeo um poliqueto, tá? Que é um anelídeo marinho. Então, essa seria a teoria dos articulata.
Bom, de acordo, né, com essa mesma teoria dos articulata, nós temos duas outras características compartilhadas entre anelídeos e artrópodos, que são os dois argumentos mais fortes para a origem dos artrópodos e anelídeos a partir de um ancestral comum. E dentre essas características está a forma complicada, né, na qual as cavidades do corpo e as estruturas associadas desenrolam-se durante a ontogenia desses dois grupos, né, especialmente nos anelídeos e nos artrópodos, que são, né, o crescimento metamérico teloblástico, né, resultando na segmentação do corpo. Então, a maneira como os segmentos, né, vão sendo formados lá durante a embriogênese, então é a partir de um crescimento metamérico do tipo teloblástico, tá? E além disso, também as cavidades celomáticas transitórias dos artrópodos, unicóforos e tardígrados são vistas como uma recapitulação, né, das cavidades celomáticas segmentares pares do ancestral comum de anelídeos e artrópodos, tá? Essas duas características são os argumentos mais fortes para a origem dos artrópodos e anelídeos a partir de um ancestral comum, certo? A outra teoria é a teoria dos Equidizozoa e ela foi proposta, né, mais recentemente, né, a outra foi em 1817 e essa dos Equidizozoa, ela foi proposta por Aguinaldo e colaboradores em 1997 e ela leva em consideração a análise de sequências de rDNA 18S. Tá? Bom, os Ecdysozoa, tá, é um grande grupo, né, um clado, que inclui artrópodos, tardígrados, onicóforos, nematódios, nematomorfos, quinorríncos e priapúlidos. Ou seja, essa teoria dos Ecdysozoa inclui todos os animais que sofrem muda, né? Seja a muda do exoesqueleto, seja a muda de cutícula, né? Como por exemplo, nos demais grupos, né? Nos demais táxons, com exceção dos artrópodos que trocam o exoesqueleto. Só que essa teoria dos Ecdysozoa não inclui os anelídeos, tá? Que a maioria, né, dos cientistas dizem que é o grupo irmão dos artrópodos. Tá? De acordo, então, né, com os cientistas, essa teoria ela tem algumas fraquezas, né? Porque alguns cientistas, né, os autores, os cientistas que propuseram essa teoria, eles não conseguiram explicar os dados de morfologia, anatomia e desenvolvimento, né, que se opõem a ela, e além disso, né, nenhuma das sinapomorfias de anelídeos artrópodos ocorre nesse clado mais amplo dos ecdysozoários, ou seja, essa teoria acaba excluindo os anelídeos que, como eu mostrei anteriormente, morfologicamente, também embrionariamente, apresentam diversas semelhanças com os artrópodos e, portanto, né, são colocados como o grupo irmão dos artrópodos e, portanto, né, de acordo com a teoria dos articulata, os anelídeos e os artrópodos e também, né, os tardígrados e os unicóforos teriam o mesmo ancestral comum. Tá? Essa teoria, então, dos Ecdysozoa, apesar dela ser baseada em sequências de 18S, de rDNA, ela acaba não sendo tão forte em função, então, dos pesquisadores não conseguir explicar esses problemas aqui que nós mostramos nessa parte inferior aqui do slide. Bom, aqui nós temos então algumas árvores propostas nos últimos anos para a evolução dos artrópodos, e as 4 mais populares são as seguintes, né? Então aqui mostrando então que todos eles, né, todos os artrópodos aqui tem
né, um ancestral comum, e aqui mostrando, né, os grupos que estão mais próximos. Né? E essas árvores, então, elas apontam uma origem monofilética, né, para os artrópodos, e uma posição basal para os Chelicerata. Então, os Chelicerata, então, aqui a gente pode observar que são os mais basais, e nos demais, então, ocorrendo variações ao longo das árvores. Né? Em algumas aqui nós temos crustácea e hexápoda como táxons, né, como grupos irmãos, e aqui nessa última, miriápoda e hexápoda, e os crustácea estando mais próximo aos Chelicerata, tá? Mas todas elas apontam uma origem monofilética para todos os subfilos de artrópodos. Por muito tempo, pessoal, os cientistas, né, eles diziam que os crustáceos eram insetos aquáticos, tá? Sempre foi comentado isso, né, que os crustáceos eles eram os insetos aquáticos, porque são os artrópodos, né, mais abundantes no ecossistema aquático, especialmente no marinho, e de acordo, né, com os cientistas, então eles não acreditavam que os insetos teriam evoluído a partir de um crustáceo primitivo. Só que dados de fósseis, também evidências, né, da neuroanatomia comparada, dados de desenvolvimento e também análises filogenéticas moleculares sugerem que os artrópodos compreendem uma linhagem parafilética de crustáceos do Paleozoico, tá? Do qual emergiram os hexápodos e demais subfilos de artrópodos. Ou seja, essas evidências sugerem que os insetos e todos os demais subfilos, né, de artrópodos surgiram dentro da linhagem dos crustáceos. Ou seja, portanto, os crustáceos são considerados o grupo mãe dos demais artrópodos. Ou seja, provavelmente todos os subfilos de artrópodos evoluíram a partir de uma forma de crustáceo primitivo. Tá? Então, o mais correto de se falar hoje é que os insetos são crustáceos voadores, tá? Porque eles evoluíram a partir, né, dentro de uma linhagem de crustáceos. Tá? Os crustáceos, então, portanto, são um agrupamento parafilético extremamente antigo e que são considerados, portanto, mãe dos artrópodos modernos. Nós temos então aqui, né, uma hipótese da evolução dentro dos artrópodos, né, na qual todas as linhagens, né, todos os subfilos, né, de artrópodos teriam surgido de uma linha crustaceomorfa do Paleozoico. Tá? Nesse modelo, então, aqui, o subfilo crustácea ele é parafilético. Tá? As linhas aqui sem nome não são planejadas para representar algum táxon. Aqui diz assim, as linhas sem nome não são planejadas para representar algum táxon de crustáceo específico, mas ilustram meramente as muitas origens de linhagens modernas de crustáceos. Então, aqui representam, então, os diferentes grupos de crustáceos que nós temos nos dias atuais, tá? Desculpa, então, aqui pela confusão. Então, aqui nós temos esse em cinza, a linhagem crustaceomorfa, né? Então, eles surgiram lá no pré-cambriano e, posteriormente, então, foram surgindo os crustáceos, né, mais modernos e também os demais subfilos aqui de artrópodos. Portanto, aqui, né, os cheliceriformes, ou também chamados de Chelicerata, os miriápodos e os hexápodas são considerados, então, crustáceos modernos.
Então, essa seria a nova árvore filogenética proposta para os artrópodos atualmente. No modelo atual, então, diversos animais com características de crustáceo morfo, né, o corpo, olhos e desenvolvimento típicos de crustáceo, estavam presentes lá no pré-cambriano e início do cambriano, quando essa linhagem, então, originou os trilobitas. Então, os trilobitas também provavelmente evoluíram a partir de um animal que eles chamaram, né, de crustáceo morfo, né, com uma morfologia semelhante à de um crustáceo, desculpa. Os trilobitas, então, eles sofreram uma irradiação, tornando-se os artrópodos mais abundantes nos mares do Paleozoico, como eu já falei, então, os trilobitas, então, eles deram nome popular à era paleozoica, então ela era conhecida como a era dos trilobitas, mas esses animais, então, eles desapareceram abruptamente durante a extinção do Permiano-Triássico, que ocorreu entre 290 a 250 milhões de anos atrás, tá? Depois dos trilobita, aparecem os queliceriformes, né, os Chelicerata, com formas marinhas gigantes, e no Siluriano, né, há mais ou menos 439 milhões de anos atrás, os quelicerados invadem o ambiente terrestre e começam a deixar um registro fóssil composto então, por aracnídeos terrestres. Tá? Então, os quelicerados, eles evoluíram, né, eles surgiram no mar e posteriormente invadiram o ambiente terrestre. Posteriormente, então, no final do Ordoviciano, início do Siluriano, mais ou menos 500 a 439 milhões de anos atrás, evoluíram então os primeiros miriápodos e eles apareceram então como criaturas marinhas e posteriormente então invadiram o ambiente terrestre. E o último grupo de artrópodos a surgir foi provavelmente dos hexápodos, durante o Devoniano, há mais ou menos 409 milhões de anos atrás, irradiando-se então rapidamente até dominar o mundo terrestre, qualificando então o Cenozoico, né, como sendo a era dos insetos. A era paleozoica era conhecida como a era dos trilobitas e a era cenozoica foi conhecida popularmente como a era dos insetos, tá? Então, os hexápoda aqui sendo então o último grupo de artrópoda a evoluir. Então, não esqueçam a partir de hoje, então, que, né, os artrópodos evoluíram a partir de uma forma de algum ancestral de crustáceo. Então, portanto, os crustáceos são considerados, né, o grupo mãe, né, dos demais artrópodos. Bom, sobre a diversidade dos artrópodos, então, é possível afirmar, então, que essa superioridade numérica ela não é recente, então, de acordo com os registros fósseis, os artrópodos, eles também mostravam já uma grande diversificação, né, há milhões de anos atrás, e provavelmente essa grande diversidade ela ocorreu durante o pré-cambriano, e já no cambriano os artrópodos talvez já fossem o filo mais diverso da Terra. Tá? Então, essa superioridade numérica não é somente nos dias atuais. Então, há milhões de anos atrás, então, essa diversidade também era grande. A sua grande variação de tamanho os torna, então, adaptáveis a uma grande variedade de nichos ecológicos. Os artrópodos pequenos, né, os diminutos, são encontrados em sedimentos marinhos. Nós encontramos artrópodos em recifes de coral, folhagens de algas, sobre musgos e sobre corpos de qualquer tipo de animal, tá? Então, nós temos aí uma grande diversidade, por exemplo, de ácaros que vivem associados aos pelos e às penas, né, de grandes vertebrados, né, principalmente aves e mamíferos. Então, nós encontramos artrópodos em todos os microhábitats
terrestres possíveis e eles são explorados especialmente pelos insetos e pelos ácaros. Uma outra característica também que garantiu e que garante uma grande diversidade para os artrópodos é a coevolução com as plantas no ambiente terrestre, né? No caso, especialmente, né, dos insetos e dos aracnídeos, e no ambiente marinho, nos ambientes aquáticos, a coevolução com as algas, tá? Então, essa coevolução com as plantas no ambiente terrestre e com as algas nos ambientes aquáticos foi uma das forças mais poderosas na irradiação dos artrópodos, especialmente, né, com os insetos no ambiente terrestre e os crustáceos no ambiente aquático. Tá? E uma outra característica que também tem uma grande contribuição na diversidade dos artrópodos é a habilidade do voo nos insetos e que permitiu a eles a conquistar novos nichos que até então não eram explorados por outros invertebrados. Então, eles conseguiram conquistar com grande sucesso diversos novos microhabitats, ocupando aí nichos que não eram então explorados por nenhum outro grupo de invertebrado, né? Especialmente, né, nichos no ambiente terrestre, né? Sendo ocupado aí então especialmente pelos insetos, que são os únicos artrópodos com capacidade de voo. Bom, a importância dos artrópodos, ela pode ser medida também pelas contribuições biológicas que esses animais trouxeram no seu processo evolutivo, ou seja, com a evolução dos artrópodos surgiram então algumas características, né, algumas que a gente chama, né, de contribuições biológicas, e elas têm aí uma grande importância na diversidade de artrópodos que nós encontramos tanto milhões de anos atrás como nos dias atuais. E quais são essas contribuições biológicas? Né? Foi a presença, né, de uma cabeça bem desenvolvida, né, uma cefalização pronunciada, com gânglios cerebrais que se fundem e se tornam centralizados, e além disso, né, nessa região anterior, que é a cabeça, surgem, né, definitivamente os órgãos sensoriais, né, especialmente, né, as antenas, os ocelos e também olhos em alguns artrópodos. Outra característica é metâmeros mais especializados e definindo a tagmose, ou seja, os artrópodos vão ter a união, né, a fusão de alguns segmentos para formar um tagma, né, para formar uma região específica. E cada região tendo aí uma função distinta. Cabeça com função sensorial e captura de alimento, o tórax geralmente com função locomotora e o abdômen com apêndices ou com função locomotora, quando presente, né, os apêndices, ou com função reprodutiva. Apêndices articulados e pareados, que é o grande diferencial dos artrópodos. Eles são diversificados, então, para cumprirem diversas funções e são também responsáveis pela adaptação das espécies do filo. Então, artrópodos, apêndices articulados e pareados, e dependendo, então, da morfologia e da localização desse apêndice, ele vai ter uma função específica, tá? E aí garantindo, então, uma grande adaptação das espécies aos diferentes ambientes que são ocupados pelos diferentes grupos de artrópodos. A locomoção acontece, então, através da musculatura extrínseca dos apêndices, ao contrário da musculatura que é associada à parede do corpo típica dos anelídeos. Desculpa. Nos artrópodos, então, os músculos estriados conferem, então, maior rapidez aos movimentos, então, funcionando aí como um movimento de alavanca, né? Os músculos,
eles se fixam diretamente ao exoesqueleto, garantindo aí uma maior agilidade, uma maior rapidez aos movimentos dos artrópodes. Outra característica é a quitina, que é bem desenvolvida entre os artrópodes e, portanto, né, esse elemento, essa proteína, então, é encontrado no exoesqueleto, e esse exoesqueleto, então, é a inovação dos artrópodes, permitindo, então, a eles conquistarem, especialmente, os diferentes ambientes terrestres, esse exoesqueleto favorecendo, né, proteção e também evitando a dessecação das diferentes espécies de artrópodos, especialmente naquelas que vivem nos ecossistemas terrestres. Além disso, também a presença de traqueias, que representam um mecanismo de respiração muito mais eficiente, porque leva o oxigênio diretamente aos tecidos, né, sem a necessidade de um sistema circulatório para fazer a distribuição desse oxigênio. Então, isso torna o processo de trocas gasosas muito mais rápido, muito mais ágil, né? Então, com isso aí trazendo uma maior eficiência para as trocas gasosas nos artrópodos, especialmente nos terrestres, né? As traqueias, elas são bem comuns nos insetos. Trato digestivo muito especializado, tendo em alguns artrópodos a presença de dentes quitinosos, compartimentos e também os ciclos gástricos que auxiliam então no processo de digestão, então tornando aí o processo digestório muito mais ágil, né, muito mais rápido. Então, seriam essas, então, algumas, né, das contribuições biológicas que surgiram, né, com os artrópodos e contribuíram grandemente para o sucesso evolutivo desse grande filo de animais.